Fala galera, beleza? Tudo na paz? Estamos de volta com o vídeo literário, você tava com saudade, né? O pessoal comentou aí, quando vocês vão voltar com o vídeo literário? Voltamos, pessoal. E voltamos com peso. Pois é, o vídeo é grosso hoje, o livro, hein? Não, ela não, Rafa. Passa álcool gel. Desculpa, passa aqui. O negócio é, aqui, ó, prevenir. Conscientizando aqui, ó. Quando você for ler seu livro, você faz assim, ó, nele, ó. Somente se o livro for emprestado, tá? Você tem que ter cuidado, passa álcool. E não pense que vai molhar a capa que o álcool ele seca. Ele seca, tá? É melhor você prevenir nesses momentos do que deixar as coisas acontecer, né? Lógico. O pessoal acha que muitas vezes é brincadeira isso, mas é só uma gripezinha. É só uma gripezinha. Tá ok? Mas é sério, pessoal. Agora, vocês aí que estão na rua, que estão trabalhando, né? Tomar cuidado, né? Carrega um vidro de gel aí, de álcool em gel, né? Não de gel de cabelo, né? O cara com gel, lembra do como chamava aquelas marcas? Não Radical, lembro, alguma coisa assim, aquele azul que tinha cheiro de remédio, ou coisa ruim. Não sei por que tinha cheiro ruim aquilo. Tinha mesmo, cara, é horrível. Mas, é sério, pessoal, nós estamos num momento aí da pandemia, né? Você tá em casa aí, você deve estar num tédio lascado, né? Se você não comprou os livros que nós indicou até agora... Se você tivesse comprado, você tinha muito material pra ler, tá vendo? Material pra ler. Só que agora a economia tá, aí você não vai comprar também. Mas sabe o que você pode fazer? Maratona dos podcasts nossos. Verdade. Nós temos o quê? Uns 47 podcasts? 45, na verdade. 45 podcasts. Rapaz, tem hora pra Acabou de sair semana passada, um fresquinho, ó, você já ouviu? Tem uns 3 ou 4 do DG Pop. Verdade. Falando nisso, já quero adiantar os recados aqui então, já que o Jean falou nisso. Nós estamos hoje fazendo o vídeo literário, mas semana que vem nós vamos dar uma pausa de novo. Sim. Porque semana que vem volta o DG Pop, vocês estavam com saudade, tá vendo? Você viu? Mais uma horinha e pouca aí pra vocês ficarem de boa em casa. Exatamente. Aí escutando. Vocês já assistiram o filme do Coringa? O lançado ano passado? Legal, né? Então, a galera do DG Pop tá trazendo uma visão cristocêntrica aí do filme pra gente poder refletir sobre as verdades cristãs que contém no filme. Vamos ver o que virou, né? Pois é, semana que vem tá saindo aí pra vocês. Hoje nós vamos então continuar aqui a nossa série de história da igreja, história do cristianismo, né? Tá tudo misturado aí. E nós estamos aqui hoje com a tradição cristã de Miroslav ou Yaroslav Pelikan. Cara, é muito difícil falar esses nomes, né? É difícil. Mas esse cara, pelo menos se você pegar os livros que a gente já apresentou, vai ter em algum momento uma citação dele, cara. Sim. Porque esse livro aqui, você pode ver que ele é um pouquinho grosso. Não são um livro, Na verdade, são livros. 5 livros, né? São 5 volumes aqui. Como disse o nosso excelentíssimo amigo Jonas, nós chamamos ele de amigo, mas ele nem conhece nós. Jonas Madureira. Não, truta. É truta, mas ele não conhece não, mas nós conhecemos bem ele, né? Porque nós seguimos ele, vê as fotos que ele publica. Esse é um daqueles clássicos que você não pode faltar na sua partilheira. Como que ele é a frase? Você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Ler é difícil. Ler você não vai ler mesmo, porque esse é muito grande. Mais para consumo. A não ser que você gosta muito de história e cata lá para ler. Ainda mais nesse momento que você não tá sem fazer nada em casa, já cansou de ver. Fiquei sabendo semana passada saiu até lá Casa de Papel, então o pessoal tá vendo. Mas é pouco episódio, 7 horas você termina de ver, então um dia você mata. Aqui, olha, é da publicações Shed, né? Sim. Foi assumida aí pela Vida Nova. Então tá aqui, pessoal, olha só, os 5 volumes, exatamente na ordem. Cada livro aqui tem uma cor diferenciada, né? E aí fica bonitinho na partilheira por causa disso. Então, e é legal que cada livro ele vai contar um período da história, né? Então se você pegar aqui, não sei se dá para vocês verem aí, né? Mas tá mostrando esse aqui a partir do ano 100 até o ano 600, que é o livro 1. Então depois o outro vai ser aqui dos 600 a 1700 e aí vai andando na história, conforme vocês vão ver aqui que a gente vai mostrar para vocês os detalhes dessas obras aqui, então. É isso aí, pessoal. Bom, esse aqui é o livro 1, como nós mostramos lá. Uma história do desenvolvimento da doutrina. Cada livro vai ter um título diferenciado, isso, né? Nesse caso, o assunto do período que ele vai tratar. Esse aqui é o surgimento da tradição católica, né? E aqui... Mas a igreja católica não nasceu no ano 100. Ele não tá falando da igreja católica, apostólica, romana. É a igreja católica, quando ela começou. Literalmente as igrejas começaram mais depois do ano 100 com seus bispos, né? Com os discípulos dos apóstolos. Então esse é o critério que ele vai apresentar no livro. Se você olhar aqui, você vai ver que ele vai explicar que o livro 1 é o surgimento da tradição católica, do ano 100 ao 600. Depois, o espírito do cristianismo oriental, dos 600 a 1700. O desenvolvimento da teologia medieval, né, que também passa pelo ano 600, mas vai até o 1300. A reforma da igreja e o dogma, que aí vai de 1300 a 1700.
Mas a reforma é 1500 lá. É que a gente vai falar sobre os pré-reformadores. A doutrina cristã e a cultura moderna. Engana-se se você acha que a reforma protestante tem a ver com Martinho Lutero somente. Eu acho que já até falamos sobre aqui em outros livros, né? A reforma mesmo, ela começou muitos anos antes de Martinho Lutero. Se você chegou agora aqui, né? Vai lá nas nossas playlists lá que tem bastante coisa de reforma que nós fala, né? Exatamente. Esse livro, volume 1, ele tem 376 páginas. Não é grande. Não é. Em 5 dias, for o Rafael, ele mata. Sim. Esses livros aqui a gente vai mostrar pra vocês. Eles não são fáceis de ler assim. Não são. Porque principalmente esse cara, ele não usa nota de rodapé, ele vai falando e vai colocando as fontes na frente. Mas na verdade isso era um método antigo. Pois é. E aí é ruim. Cara, é horrível de ler assim. A gente vai mostrar daqui a pouco pra vocês. Nós teve o livro que nós gravou do Augusto Strong, também desse jeito. É verdade, Então, tipo assim, que era um método que eles utilizavam antigamente, né? Sim. Aqui, a primeira edição, ela é de 2014 e houve uma reimpressão em 2017, que é exatamente essa versão que nós temos aqui. Pessoal, nós vamos apresentar aqui para vocês o sumário. Vocês já estão acostumados aí com os últimos vídeos, não estamos falando ponto por ponto, porque senão vai ficar aqui o dia inteiro. Livros, né? Vamos só apresentar os pontos principais. Você aí pode dar uma pausa e observar com mais detalhes o conteúdo de cada capítulo aqui. É isso aí. Aqui então nós temos além de prefácio e as principais fontes, né? E vai trazer, importante, algumas definições, porque senão você começa a ler o livro, você não vai entender muito sem esse pano de fundo que ele dá aqui. Sim. Mas no capítulo 1, então, ele fala aqui da preparação evangélica. Aqui ele já falou meio que em latim aqui, né? Preparação evangélica, onde ele vai tratar exatamente aqui da questão do debate cristão com o pensamento clássico, o triunfo da teologia e assuntos relacionados, então, aqui, toda essa fase inicial aqui, então, para poder começar a contar a história do cristianismo. Né? Depois ele vai para fora das tendências predominantes, né? Onde ele vai falar sobre o sistema da redação cósmica, a nova profecia, tudo que está surgindo lá no comecinho da igreja, lá para vocês começarem a entender. Quando ele fala aqui, a separação da lei do evangelho, se você lê Gálatas, você já começa a entender isso. Né? E depois isso continuou ao longo da história da igreja. Hebreus, né? Tipo, ele fala muito da questão que agora é o novo sacerdote, a lei levítica ficou com o antigo, agora é o novo. E Paulo desenvolveu muito isso, né? Por isso que ele escreveu Hebreus aí. Já falei para você que foi Timóteo, cara. Terceiro capítulo aqui vai falar da fé da Igreja Católica. Isso aí também, o surgimento lá da Igreja Católica, a Igreja Universal, vamos falar assim, mas não era só mais a igreja que estava lá em Israel e nos seus grupinhos próximos de Israel. A igreja já começou a expandir já depois para vários países, né? Sim. Temos o mistério da Trindade, no capítulo 4. A pessoa do Deus homem, né? Já começa tratando depois disso. Depois vai falar sobre a natureza e a graça. E depois terminando aqui com o conceito ortodoxo, né, onde ele vai falar sobre a Igreja Católica no Oriente, que é o próximo livro agora que nós vamos mostrar para vocês. Exatamente. Depois no último a gente mostra para vocês como que a obra está organizada, tá? Porque é tudo igual, não tem muita diferença não. Esse aqui, amarelinho, ó, bonitinho. Deixa eu só organizar aqui pra gente. Aí, beleza. Agora, então, já entra do ano 600 ao 1700, tá vendo? Por que ele está colocando de 600 a 1700, se depois ele vai voltar atrás? Porque ele vai falar agora da igreja lá no Oriente, lá para a Ásia. Houve uma divisão, né? Se você estudar a história, você sabe, né? Você é um estudante exímio de teologia que acompanha do grego. Houve uma divisão na igreja entre a igreja ocidental e a igreja oriental por causa de uma cláusula conhecida como cláusula filioque num dos credos da igreja, com relação ao Espírito Santo. Então a igreja acabou se dividindo entre a igreja do Oriente e do Ocidente. E também temos uma outra igreja católica lá, ortodoxa, que fica do lado oriental. Lá os padres podem casar, as ocidental eles não podem, como é a divisão da igreja católica, até hoje existe isso aí. Então, capinha amarela, essa daqui, né? Bonita. Na minha laranja. Eu enxergo amarelo aqui. Pra mim é laranja. Então tá bom. Johnny, que cor que é? Pra laranja, né? Então eu e o Johnny tá certo. Ou nós dois é especial. Ou é o amarelo caipira. Comenta aqui embaixo se você tá enxergando. Já sei, é o amarelo gema de ovo caipira. Aí, então é amarelo, então? Não. Ah, não. É amarelo gema de ovo, mas não é amarelo, viu, gente? É um laranjado pra gema de ovo. Comenta aqui embaixo o que você tá enxergando. Se um dia nós for lançar uma linha de esmalte do grego, nós lança com esse nome aí, ó. Amarelo, laranja de gema de ovo caipira.
Comenta aqui embaixo que você tá achando se é amarelo ou laranja. Na edição eu vou pôr amarelo. Mas depende. O cara muda a cor do livro. Bom, aqui então ele começa falando da autoridade dos pais, depois da união e a divisão em Cristo, né, a imagem do Deus invisível e aí vai. Né? É o desafio da igreja latina. Depois vai falar sobre a vindificação do monoteísmo trinitário. O monoteísmo trinitário é engraçado, né? Mas realmente é uma realidade. Mas é mesmo. Ele é um, mas é três e ninguém vai entender isso até o dia que nós morrer, for pro céu e chegar a entender, ver. Né? Se você é um teólogo aí que fica filosofando na sua mente, você já chegou a pensar nisso? Como que será ver a Trindade ao mesmo tempo? Não sei. Um dia nós vai ver. Bug no cérebro. Né? E depois ele termina aqui com a última florescência da ortodoxia bizantina. Então. Bem legal aí, então. Só voltando aqui para vocês, que eu acho que eu virei correndo naquela hora, né? Então você pode aí dar um pause e ler com calma aqui os detalhes. Novamente, então, essa parte aqui. Esse é o livro 2, então, do ano 600, 1700, tratando do cristianismo oriental. Vamos pro próximo? Vamos voltar pro nosso ocidente agora. Aí, agora sim. Agora é roxo, tá vendo? Esse aqui é azul ou é roxo, gente? Pelo amor de Deus. Não, esse aqui é azul, tô causando. Deixa eu alinhar com outra câmera aqui pra vocês, que eu já expliquei que quando eu fico de pé aqui, você já sabe, né? Bom, aqui então é de 600 a 1300, agora tratando da teologia medieval, porque do lado de cá nós também temos história pra contar. Aqui, vamos entender, gente, Oriente era feudalismo, Ocidente é medieval, nessa era, tá? Então vocês vão lá, vocês vão ver as casas feudais, aqui nós vamos ver os castelos medievais. Não sei se qual que eu preferiria não, cara. Sei lá. Castelo é mais da hora. Você acha mais da hora? Não, mas katana é mais legal que espada. Não é? Fala que não. Não sei. Ó, esse sumário aqui então, ele começa tratando no capítulo 1 da integridade da tradição católica. Sim. Né? Você vai ver que ele vai tratar de credo, vai tratar da questão de fé. Sim, né? na Cidade de Deus. Exatamente. Não sei essa Cidade de Deus. Então, Agostinho escreveu um livro, Na Cidade de Deus. Interessante. Eu não li essa parte, vai saber se não está falando disso. Também não. Além das síntese agostinianas, com certeza está falando disso. Tá vendo? Só leu o próximo. Só vai ligando, tá vendo, né? O plano de salvação. Depois ele vai falar sobre a transmissão da graça, né? Maria como mediadora, a comunhão dos santos, a presença real e a graça dos sacramentos. Bem legal. Transmissão da graça, Maria como mediadora. Isso aí. Ele vai estar... História. Sim, claro. Vai cuidar. Concorde você ou não, tá na história. Tá na história. A única fé verdadeira. E termina aí o que, gente? A Suma Teológica. Olha só. Isso Será que aí tem a ver com o que nós estamos pensando Com aqui? certeza. Então coloca no card aqui, ô editor. É isso aí. A reintegração da tradição católica, a teologia natural e o método escolástico e a hierarquia celestial eclesiástica e a visão de Deus. Se você acompanha do grego, você sabe do que a gente está falando, né? Isso aí. Tá aqui no card a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Teve que vir até com um caminhão para trazer aquilo. Foi pesado mesmo. Então esse aqui é o livro de número 3, tratando aqui do desenvolvimento da teologia medieval. Agora vamos para o livro 4, que está ficando grande já esse vídeo. Livro presbiteriano. Esse aqui é da Igreja Presbiteriana do Brasil, verdinho. Verdinho. E é verde presbiteriano mesmo. É mesmo. Agora então, do ano 1300 a 1700, vocês conhecem esse sujeito aqui, dispensa comentários, né? Aqui vai falar da reforma da igreja e o dogma. Vamos lá. Ó, o pluralismo doutrinal no final da Idade Média é justamente por causa desse pluralismo que a gente vai dar início à grande reforma protestante como nós conhecemos. Una, santa, católica e apostólica. Aqui está falando aqui das qualidades da igreja, né? A igreja de Cristo, tá? Não a igreja denominal que você está pensando. Exatamente. Inclusive ele faz aqui uma defesa da obediência apostólica, né? Sim. Que depois acaba se transformando na igreja romana, mas é um outro assunto. Depois vai falar sobre o evangelho como tesouro da igreja, que vai falar sobre a justificação pela fé, a teologia da cruz, a centralidade do evangelho. Aí que nós já entra mais onde os reformadores batiam com o martelo e queriam ensinar isso para o povo, né? Vou fazer um parênteses aqui. Se você não conhece a obra de Martinho Lutero, que ele escreveu sobre a teologia da cruz e a teologia da glória, cara, é sensacional. Não conheço não. Entendeu? Pesquisa no Google aí, se dá para ter acesso, é muito legal.
Depois vai falar sobre a palavra e a vontade de Deus, né? Vai falar sobre a palavra e o Espírito, a vontade eterna de Deus, velada e revelada, a vontade de Deus para o mundo. Bem legal. Agora já entra mais a questão teológica, né? Temos aí o capítulo 5, a definição da particularidade do católico romano. Depois os desafios para a continuidade apostólica. Então, finalizando esse livro com o dogma confessional em um cristianismo dividido. Isso aí, já entra para a nossa questão, né? O que é o cristianismo? Esse monte de denominação que existe hoje, cada denominação tem um entendimento diferente da Bíblia. Né? Lembrando que quase toda denominação fala que Jesus salva, que Jesus é o único mediador da salvação. Né? Então, mais a questão, algumas coisas acabam mudando o seu pensamento. E nessa pluralidade, como é que fica a questão do dogma, então? Para você que não sabe, dogma, ele é nada mais, nada menos que afirmações que são inegociáveis. Sim. Entendeu? Onde a pessoa afirma aquilo, elas são inegociáveis na questão com relação à sua verdade. Então, imagina, você tem uma verdade única numa pluralidade agora de denominações, como que essa verdade absoluta ela se sustém? Nós sabemos que a ceia e o batismo são duas ordenanças que Cristo mandou nós fazer, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil chama essas ordenanças de sacramentos. As outras igrejas pentecostais ou até algumas reformadas chamam só de ordenanças. As batistas reformadas mesmo é ordenança. Então você vê, nós trocamos a palavra para um sentido só. Essa é a pluralidade das denominações. E a palavra ela tem o seu peso, né? Sim. Tem uma razão para alguns chamarem de sacramento, tem uma razão para chamarem de ordenança. Mas isso é para outro vídeo. Temos aqui agora então o último livro. E esse aqui, que cor que é? Johnny? Marrom. Não. O Johnny tá só ali esperando, de olho na letra, vai ser gravado daqui a pouco. Se você não tá assistindo, você tá perdendo, viu? Toda quinta-feira, de olho na letra. O último que saiu agora aqui é A Casa é Sua, é isso? O último vídeo, né? A Casa é Sua. Não é o último não, perdão, acho que nós estamos enganados. Sim. Não. Foi Deixa Queimar. É verdade, A Casa é Sua, de A Casa Worship, né? A banda, né? Worship. Se você não assistiu, tá aqui no card, assiste que a análise. Mas não tá tem mais legal. vídeo na frente para sair? Não tem, porque a gente vai lançar esse na terça, na quinta sai outro, né? Já saiu outro dele? Na quinta tem a outra. Verdade. Arcos de fogo, flechas incendiadas. É isso aí. Fica de olho aí, hein? Fica de olho. Bom, quinto e último livro então, deixa eu só arrumar aqui novamente para a câmera 2. Não devia ser marrom esse livro, devia ser cinza. Por quê? Vai falar mais da questão moderna, cidade, né? Então tinha que ser um colorido, pô. Não, sim. A cor do arco-íris para ser uma questão de inclusão. Mano, tá falando tradição cristã, não tradição humana. Não, deixa pra lá isso aí. Não quero treta, não. O Johnny que gosta de treta, a gente não gosta de treta. Nós é de boa aqui. A doutrina cristã e a cultura moderna. Então, agora a partir de 1700. Até o ano de 2020. Mentira. Depende, se você tá em 2050 assistindo esse vídeo. Não, porque não tratou desses anos. 2017, na verdade, né? Ele não sabe o que aconteceu de lá pra cá também. Então, não, tem que ver que dia que ele escreveu, né? Vamos ver. Vamos ver que dia que ele fez o livro. Não que trouxe pro Brasil. Não, aqui originalmente ele foi publicado em... Cadê a data? 1989. Então de 1700 até 1989. Então tem um hiato grande, que o cara não tá ligado o que aconteceu nesses últimos 30 anos aí. Tem treta, hein? Então tem treta, não, 1989, é isso aí, 31 anos. Cara, na década de 90 o bagulho pegou aqui no Brasil. Exatamente. Mal sabe aqui o Yaroslav, como que é o nome dele? Pelikan, o que aconteceu por aqui. Vá, o último livro então, A Crise da Ortodoxia Oriental e Ocidental. Né, e aqui vai trazer aqui um pouquinho sobre doutrina da lei e graça novamente, entre essas duas divisões aqui, ou na verdade uma divisão só, né, dois lados, investigação da doutrina cristã e tudo mais. Depois falar sobre a objetividade da revelação transcendente. Legal, né? Milagre, mistério, autoridade, né? Realmente é o que começa nesses anos, principalmente de 1900 para frente. E aqui, olha só, o dogma cristológico e o Jesus histórico. Rapaz, agora de Jesus histórico, eu falei com um rapaz esse dia aqui da minha igreja lá, ele mandou um vidinho lá, se você está assistindo esse vídeo aqui, você sabe quem é. E eu tava falando para ele ter muito cuidado com essa questão do Jesus histórico aí, que é perigoso como as pessoas tratam isso. Eu tô no vácuo aqui, não tô sabendo. A teologia do coração, no capítulo 3, os fundamentos da cosmovisão cristã. Legal, né, a realidade de Deus. O Criador do céu e da terra, a imagem divina. Exatamente. Bem legal. Se bem que o conceito de... Bom, eu não vou entrar nisso não, senão a gente vai tirar o vídeo longo. Vai lá.
Depois ela vai falar sobre a definição de doutrina, os princípios da mediação histórica, o consenso da tradição cristã, o dogma e seu desenvolvimento, né? Quer dizer, hoje em dia nós estamos buscando lá atrás o que os reformadores fizeram e combateram para nós restaurar de novo dentro da igreja. Olha só a bagunça que virou, na verdade, né? Tentando manter a verdade. A verdade. Depois vai falar sobre a comunidade espiritual do corpo de Cristo, a renovação da eclesiologia, os recursos teológicos para a unidade e a redenção da sociedade Lumen Gentium. Eu não sei o que significa. Latim, né? Latim. E ele termina como todos os Porque outros aqui livros. É do grego, né? Exatamente. Isso aqui não é do latim o programa, é do grego. Então não adianta forçar. Não adianta. Ele termina todos os livros com obras secundárias selecionadas, que é claro, é fonte de informação. De pesquisa onde ele estudou, porque ele não viveu no ano 100 até agora para escrever. Como eu falei para vocês no primeiro livro, que ele traz as principais fontes, então vai trazer abreviações para vocês. Sim. É importante você saber, então, quando ele citar da onde que ele está tirando a informação. Então você põe um post-it aqui, deixa aí, porque toda hora você tem que consultar, porque você não vai decorar isso. Não é pouco não, tá? É muita coisa. Bastante, ó. Eu vou te mostrar onde é que tá isso daqui, pra você entender o que esse autor fez quando estava escrevendo. Olha isso aqui. Não tem condição isso aqui, cara. Ó. Olha isso aqui. Não tem condição, cara. Vamos começar o primeiro capítulo aqui. Miséria, eu, da teologia? Mísero, né? Mísero. Mísero, eu, da teologia. Olha, em questão de organização, é uma letra grande, daí Sim. talvez os grandes volumes, né? Sim. Os volumes não são tão grandes, cada livro. Tem 300 e poucas páginas cada um. Então, a letra é uma letra grande. Então, se você prestar atenção, se você consegue entender, ele vai falar aqui, ó, ai de mim, da filosofia, medicina, jurisprudência e mísero eu, da teologia, que são os grandes assuntos que tratavam, que estudavam na época. A gente já falou isso em outro vídeo. E aí ele traz, então, a referência logo na frente, tá vendo? GTH.FST, tomo 1, da página 354 até a página 306, e traz um outro aqui na página 20. Todas essas abreviações são essa lista de coisas que estão aqui. Você não vai querer achar isso aqui, né? Tem ordem alfabética, cara. Meu Deus do Então tá céu. escrito aí GTH. Não tem nada em ordem alfabética aí, não. Devia estar. Mas não tá, não. Ó, a culpa é do Jean, esse vídeo tá ficando longo. GTH aqui. Achou. Olha lá. Johann Wolfgang von Goethe. Conversa de globos nos últimos anos de sua vida por não sei o quê. Ou seja, tá citando outro cara. Tá citando o cara. Então tá aqui a referência. E o livro é assim, gente. Você vai lendo e ele vai dando logo de cara as referências. Tá vendo aqui? Aqui de novo, aqui de novo. Ele vai lendo, ele vai te informando e vai pondo a referência. E basicamente ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V e foi citando as fontes, tá ligado? Mas sei não. E o livro é todo assim, pode ver. Então você não vai achar imagens aqui, você não vai achar aqui quadros comparativos, você não vai achar nada. Você vai achar texto com fonte secundária, sempre. Então é um livro para ser estudado. Os capítulos não são grandes, isso é interessante, porque você ganha tempo na leitura. Você pode separar um capítulo por dia para estudar. Se você realmente quer entender a história completa, vai demorar um pouco, mas você acaba estudando, né? Sei. Sempre assim, ó, bem organizadinho o livro, a fonte é legal. Você não tem notas de rodapé, porque as notas estão enfiadas no meio do texto. Como já falamos, e o livro é todo assim, todos os volumes, absolutamente todos os volumes. Bom, esse daqui, como nós já falamos, é um clássico da história da igreja. Isso que chama tradição. Exatamente. Então, se você se interessou, o link para você adquirir esse material está aqui na descrição do vídeo. Nós já cansamos de falar para vocês, né? Fique atento nas promoções de outras grandes aí, distribuidoras como a Amazon, o El Shaddai, Saraiva. Essa galera sempre tem promoção e está lançando esses livros lá. Acho que tá bom, né? Tá bom, né? Acho que até ter cortado o vídeo já, porque só grava 29 minutos alguma coisa. Se você viu alguma coisa cortando é porque acabou. Acabou o vídeo. Então, tchau. Até mais.